Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu quero falar brevemente sobre o caso da própria Sandra Mara Fernandes com o Givaldo Alves, ex-Mentico. Eu quero fazer análise e vou fazer com base no âmbito espiritual, com Bíblia. Por quê? É falado de Deus desde o começo do caso até o que nós temos atualmente, e creio que vai até o fim, quando a própria polícia apurar e dar lá o seu veredicto. A moça saiu da clínica, depois de ter ficado mais de um mês por lá, e deu a sua versão de tudo em entrevista. E veio para lutar pelas mulheres. Está estarrecida com o que fizeram com a imagem dela, com a vida dela, o falatório. Mas vamos recapitular. Quando ocorreu o que ocorreu, antes de ocorrer, primeiramente tem que dizer isso, ela estava o quê? Falando de Deus, evangelizando pessoas, chegou a evangelizar esse mendigo. Mais tarde, o doravante foi atrás desse mendigo porque via nele a figura de Deus ou a figura do marido, ou concomitantemente as duas pessoas, a figura do marido e de Deus, e resolveu copular com este. Depois da repercussão, chocada, envergonhada, foi então para a clínica. O marido deu a surra no mendigo, achando que ele estava cometendo algum abuso. Moral da história, antes dela ir para a clínica, chega a dizer que viu Deus e que não sabe muito bem falar o que ocorreu. E ficou lá, tratando-se de uma psicopatia, de um surto psicótico, de acordo com o laudo psiquiátrico, que diz que ela teria bipolaridade, teria hiperreligiosidade, teria um surto, que isso ocorre do nada. E na entrevista que ela deu, ela fala de Deus também. Então, tudo é Deus. Moral da história, tudo é Deus. É Deus no início, é Deus no meio e é Deus no fim. Vocês compreendem a loucura? Evangelismo, Deus. Coito, Deus, porque é como se ela estivesse coabitando com Deus ali. Depois do surto, tratamento, remédio, não sei o que, não. Deus. Deus me ajudou, eu estou muito bem com Deus. Deus me deu fé. Tudo Deus nesse negócio. Eu fico pensando, qual Deus primeiramente? Segundo, será que essa moça estava com algum problema psíquico mesmo? Ou está jogando esse problema psíquico para amenizar toda a situação vexatória, tanto para ela como para, e principalmente, o esposo dela, que ficou como é conhecido no senso comum, cornão. E ela achou muito linda a atitude dele de receber ela e disse para ele que em sã consciência não faria o que fez. Então, o que ocorreu ali? Um fenômeno espiritual? Ela foi induzida, abduzida por algum Deus? Ou ela foi influenciada pelo demônio? Não estava muito preparada para evangelizar? Ou foi carne pura? Eu ouvi falar, pessoas inclusive comentando por aí, que viram casos parecidos ao dela. Certa feita, uma moça veio atrás de um homem, o homem não quis copular com ela, pegou e tirou a própria vida. Teria sido esse surto. Imagina se essa moda pega, as mulheres tendo surto, querendo coabitar com qualquer um. É que isso aí é correto? Será que isso não é um fetiche? Será que isso é demônio? É uma linha muito tênue para a gente dizer se é carne, se é a própria pessoa que quer, se é um fetiche, se é demônio.
ou se é surto psicótico. O meu pensamento sobre isso, creio que tudo ocorreu de acordo com a própria vontade dela mesmo, sem nenhum surto psicótico, e que essa história de surto psicótico veio a calhar para atenuar o sofrimento do marido, ou livrar a barra dele de ter atacado o mendigo, e bem como livrar ou dar uma maquiada na imagem dela, que ficou não só arranhada, destruída. Porque uma pessoa com Deus não deixa o demônio tocar. E um surto psicótico não é uma coisa de Deus. Como é que uma pessoa está pregando o evangelho e tem um surto psicótico? Então quer dizer que a religião tem a ver com a psicopatia? Em alguns casos até tem mesmo. É uma coisa a ser analisada. Ou a psicopatia tem a ver com o demônio? Ou o fetiche tem a ver com a psicopatia? Se a gente vai lá para Carl Jung, e falava sobre a questão, ele que foi um psicanalista, entre a doença mental, a psicopatia, e o sexo. A religiosidade e o sexo, o coito. Será que tem a ver isso aí? Então, uma coisa para pensar, eu não vou aqui tecer pré-julgamentos. Vamos acreditar nesse laudo que não foi forjado, psiquiátrico. Vamos acreditar em tudo, só que o que não bate é a questão no âmbito espiritual, como estou dizendo. A pessoa está pregando o evangelho, tem um surto psicótico. A pessoa está pregando o evangelho, evangelizando pessoas, e tem um surto psicótico combinado, consubstanciado com coito, com a pessoa relé, da patuleia, o mundo da belicância. Muito estranho isso. Como certa feita alguém disse no meu canal, uma loucura que ocorreu, que a polícia tem que resolver esse caso. Como que vai, não sabemos, posto que não houve nenhum abuso. Está mais evidente que ocorreu uma loucura naquele sentido da loucura da aventura para o coito, ou do fetiche, ou da insanidade naquele sentido carnal, não no sentido psicótico, mental, e também no sentido espiritual, ainda que tenha a ver um pouco.